opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura Sem Frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. E aí, pessoas lindas que nos ouvem ou nos assistem aqui na live, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, leitora eclética, professora cansada e podcast de meia tigela nas horas vagas. E hoje a gente vai falar de um assunto que sempre gera polêmica, que são os prêmios literários. Será que eles realmente importam? Será que mudam a vida de um autor? E por que alguns ganhadores fazem todo mundo bater palma, enquanto outros deixam a gente pensando? Quem é essa pessoa mesmo? Vamos conversar sobre a história dos principais prêmios, lembrar de alguns vencedores que marcaram época e também trazer um olhar para a cena literária brasileira. Tudo, claro, sem frescura, porque prêmio é importante, mas ler o que a gente gosta é mais ainda. E para me acompanhar, está aqui comigo a minha companheira de podcast, Dona Luíse. Olá, Luíse. Olá, Thaís! Olá, ouvinte da Literatura Sem Frescura, tudo bem com vocês? Sou a Luíse, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e essa semana eu vou fazer 25 anos. Desde 2020, quando a gente começou a gravar isso aqui, ela tá fazendo 25 anos, viu, gente? Só para avisar. Não, eu hoje falei no meu trabalho, tava com um papo de idade, não sei porquê. Aí falei, gente, eu vou fazer 30 anos essa semana. Aí não acreditaram, acharam que eu tinha 20, olha só. Você é toda feliz, né? Ai, obrigada. Não vou me ofender, não, com isso. A Stephanie não acreditou. Sim, 25 anos. Aham. Gente, eu não acredito fazer 30, ainda não caiu essa ficha. Eu comprei até a velhinha pro bolo que eu vou fazer, se tudo der certo. Pra ver se eu acredito nessa data, mas eu não consigo acreditar, não consigo me convencer. Tal qual os episódios de Friends. A crise dos 30 chega, viu? Queria falar nada. Gente, eu tô chocada com essa informação, mas vocês me encontram assim, no Amarela Literária, no Instagram e no TikTok, e animada aí para falar sobre esses prêmios, porque eu sou sempre a mais perdida da região. E então vai ser muito instrutivo esse episódio. E a gente também acho que várias curiosidades aí. Muito bem. Nada. Bom, antes de começar, já deixa aquele lembrete. Segue a gente no Instagram pelo @lit sem frescura, @LIT sem frescura, e também no nosso canal no YouTube. É só procurar por Literatura Sem Frescura, se inscrever e ativar o sininho para não perder nossas lives de toda terça-feira às 8h30 da noite. E se você curte o nosso conteúdo e quiser apoiar esse projeto, com apenas R$10 já dá para fazer uma super diferença e ajudar a gente a continuar trazendo episódios de qualidade para vocês. É só entrar em apoia.se/literatura sem frescura e escolher sua forma de apoio. Bom, antes de começar, Luíse, vamos falar então sobre as nossas leituras. Conta pra gente o que você está lendo no momento. Olha, gente, apesar do meu Scooby dizer que eu estou lendo 21 livros... porque é o que está lá, lendo 21 livros, eu estou lendo há quase 2 semanas Guerra, Adorável Guerra, e assim, eu estou apaixonada, viciada, não consegui ler mais nada além desde que eu comecei, e estou quase finalizando, já cheguei em 80 e pouquinhos %. Meu plano, sempre dá errado quando eu falo isso, meu plano é terminar de ler depois que a gente terminar o podcast. O episódio, sempre semana que vem, na outra semana eu não terminei ainda, né? Mais uma vez, vou continuar acreditando que depois que acabar esse episódio, eu vou terminar esse livro, porque tá muito bom. E tô animando a leitura. Ele conta bastante da Primeira Guerra Mundial, né? E aí eu fiquei muito pensando isso, que a gente... Eu já li bastante obras sobre a Segunda Guerra, e mesmo assim, quando a gente estuda história e tal, a gente fala bastante sobre a Segunda Guerra, e assim, eu não sabia várias coisas que tá trazendo aqui da Primeira Guerra, eu não sabia nada, assim, sabe? E aí eu fiquei, caraca, eu não sabia nada sobre isso. Então tá sendo bem interessante. Além de, claro, todo o romance, toda a história, né? Porque são os deuses contando essas histórias. São 2 histórias de amor, né? Intercaladas pela guerra ali. E tá muito legal.
Mas bem interessante também. Tem alguns fatos sobre a Primeira Guerra Mundial e tal, que eu tô achando bem interessante saber. Eu quero muito ler, mas não vai ser agora, porque eu não tô dando conta. Eu tô quase terminando Serpentes e Serafins. Apesar de estar bem atrasada na leitura por motivos de, gente, a minha vida tá um caos. Não tá dando tempo, não tá dando coragem. Quando tem tempo, não tem coragem. Tão cansada que eu tô de ler. Mas tô quase terminando Serpentes e Serafins. Toda vez que eu pego, eu leio bastante. Devo estar nos 80% já. Nunca mais peguei Tom Lake, tá lá parado. E o meu, Aliada do Vilão, chegou. O meu também, mas não peguei ainda. Eu tive de estar começando essa leitura por motivos de sim. Eu disse que a hora que ele chegasse eu ia começar. Só que, como sempre, a vida adulta não tá me deixando ler tanto. Então eu li, mas li um pouco só. Não li muito ainda, não. Mas já tá interessante, divertido, interessante. Animada também. Então eu tô lendo basicamente esses dois e o Tom Lake que tá lá empacadinho. É isso, é sobre. Eu quero ver se eu começo, vai ser a minha segunda leitura de presente. Em setembro eu sempre me dou leitura de presente, o Guerra foi minha leitura de presente. Junho. E aí, se eu conseguir terminar logo, eu vou me dar uma segunda leitura de presente, porque assim, Papai Noel em ritmo de aniversariante do mês, né? Pode fazer essas coisas. Não, é ótimo os brindes, né? Ainda bem que vem brinde, né? Porque o filme já tá mais barato. Mas então a gente fica o quê? Feliz com os brindes de Aliada do Vilão. Mas o melhor é a plaquinha, porque eu vou ficar escrevendo igual coisa e erguendo. Sim! Tem uma plaquinha vermelhinha igual a do Reinaldo, nosso amigo. Eu anotei também. E as meninas estão dando boa noite. Boa noite, galera. Oi, Andressa. E falando oi, trevosa, assim, a gente quase... Eu tava muito afim de falar já sobre maratona de Halloween nesse episódio. Calma! É dia 9 de setembro ainda, gente. Mas eu não consegui ainda nem escolher meus livros. Gente, eu tô sentindo que cada vez que eu olho pra minha lista, que eu já fiz uma lista, mas eu penso, não, mas eu quero ler outros. Assim, acho que eu vou colocar 3 livros em cada desafio. E aí, no dia, no mês, é bem por aí. É sobre isso. Se você não sabe o que é a nossa maratona de Halloween, você Satanás, já vai olhar no nosso Instagram, enfim, que já deve ter, quando você ouvir isso, vai ter mais informações. E a gente começa em outubro, né? Eu amei que as pessoas já queriam adiantar as leituras, né? De outubro. Eu tendo que ameaçar as pessoas no grupo, porque o povo já quer adiantar. Calma, povo acelerado, assim, apressado. Que é gente ansioso, mas é para começar a ler em outubro. A ideia é Halloween, é outubro. Ai, a Stephanie já pode começar a maratona. Não, estamos nesse ritmo. Não, não pode. Sério. Vamos esperar. Bom, então, Luiz, nós vamos começar agora falando pelo mais famoso prêmio, o que mais dá raiva na gente. Nossa, esse sim. Porque o que mais dá raiva e o que toda vez a gente fica, é quem que ganhou? É quem? Nunca sabe. Nunca nem vi essa pessoa. Quem que é esse aí? Todo ano essa passada. Gente, vocês sabem que eu tô falando do Nobel de Literatura, né? Claro que é o Nobel de Literatura. Bom, vou contar um pouquinho para vocês da história do Nobel. Ele foi criado pelo industrial Alfred Nobel, que em seu testamento determinou que o prêmio fosse dado à pessoa que conferisse o maior benefício à humanidade. Você sabe que a gente tem Nobel de Literatura, Nobel de Ciência, Nobel da Paz. A gente tem vários tipos de prêmios. Então, de literatura é o que nos interessa. Bom, no campo da literatura e é administrado pela Academia Sueca, com cerimônia anual em Estocolmo desde 1901. Nossa, desde o século XX. É um pouquinho antigo. Todo o século XX. Como funciona? São 117 edições concedidas a 121 laureados entre 1901 e 2024. Em 2024, por exemplo, foi premiada a sul-coreana Han Kang, a primeira da Coreia do Sul e apenas a 18ª mulher a receber o Nobel. É a minha irritação chegando. Em 2023, o premiado foi o norueguês John Fosse, que ninguém nunca ouviu falar. Conhecido por sua prosa minimalista e inovadora.
Aí eu trouxe, Luiz, uma lista de alguns dos laureados mais icônicos. E como a minha pesquisa não é nada tendenciosa, eu coloquei assim: quero os latinos. Obrigada. A Annie Ernaux também, né? Ela foi a última? Não. 2022. Gente... 2022. Ano eu passado ainda foi tô com a Annie Han Kang. Ernaux, foi no último. Não, foi a Han Kang que ganhou, a da vegetariana. Nossa, gente, o delay para as informações chegarem em mim é isso. Por isso que eu não sou a melhor pessoa a falar sobre os prêmios. Porque para mim a última era a Annie Ernaux, que foi em 2022, gente. Olha só. Já teve o moço lá, o John Fosse, que ninguém sabe quem é, e a Han Kang depois dela. Bom, alguns nomes latinos conhecidos que ganharam o Nobel, que não foram muitos também, né? A gente sempre fica sonhando que isso aconteça de novo. Nunca tivemos um brasileiro, mesmo a gente tendo Clarice Lispector, Jorge Amado, um monte de gente acontecendo aí nesse século, não tivemos nenhum Nobel para brasileiros, enfim. Né? Eu tava lembrando... Foi tu que leu aquelas cartas entre o Jorge Amado e o Saramago? Foi. Eles falando sobre o Nobel, né? Eles desciam um cacete no Nobel, achei divertidíssimo. Aí o Saramago ganhou. Depois o Saramago ganhou. Mas a gente teve vários nomes, né? Sim. Bom, eu vi uma reportagem, só um comentário sobre o Brasil. Eu não lembro quem que era, mas era alguém falando sobre... Tipo, numa visão, claro que é uma visão também um pouco foda colocar, né, a culpa nos próprios pessoas daqui, brasileiros, mas que nem há possibilidade de pensar, tipo, porque se um autor brasileiro começa a ganhar fama, os próprios brasileiros... Nós lemos isso foi em algum episódio nosso. A gente falou sobre isso em algum episódio, eu lembro dessa fala. Eu acho que foi alguém falando também sobre isso. E aí a gente... somos os primeiros a tirar pedra. E aí como que vai ganhar? Porque os nomes têm que ganhar força, né? Mas é complicado também porque são pessoas lá, a academia sueca que vota, né? Então, até chegar lá, né? Ai. Mas, né, enfim, temos alguns latinos aí que a Thaís vai falar. Temos Gabriela Mistral, que ganhou em 1945, que é chilena. Foi a primeira mulher latino-americana a receber o Nobel de Literatura. Ela foi poeta, diplomata e pedagoga. Sua obra aborda temas como amor, dor e natureza. Então, a Gabriela Mistral ganhou, chilena. Tivemos o Miguel Ángel Asturias, que é guatemalteco, que ganhou em 1967. Romancista e diplomata, conhecido por suas obras que exploram o realismo mágico e a mitologia indígena, como El Senhor Presidente. Eu tenho o Senhor Presidente, que veio pela Pinardi, sabe? Aqueles apoio coletivo. Sim. Eu cheguei a comprar esse Senhor Presidente. Muito bom. Legal. Claro que tivemos ele, o poeta Pablo Neruda, ganhou o Prêmio Nobel em 1971, também chileno, poeta e político. Suas poesias apaixonadas e engajadas, como 20 poemas de amor e uma canção desesperada, tornaram uma figura central da literatura mundial. É porque o Neruda, ele teve isso, né? Ele foi para o mundo, ele não era só conhecido da América Latina, né? Então ele tinha uma força muito grande também. E ele fretou um navio para trazer refugiados da Guerra Civil Espanhola para o Chile. Exatamente. E ele era de qual partido? Comunista. Toca o hino da União Soviética. Isabel Allende nos contar essa história foi incrível, gente. Ela é maravilhosa, né? Incrível, demais. Jamais ia ficar sabendo essa história se não fosse por ela. Gente, normalmente eu tomo água durante os episódios, mas hoje vai ser pior, porque tá uma secura aqui. Ontem, aquelas fazendo uma coisa aleatória, tocou o celular de todo mundo ao mesmo tempo. Eu achei que era o Armagedon. Mas era um chamado de emergência da Defesa Civil, porque a gente estava em estado de emergência por causa da umidade relativa do ar, que está tão baixa, que a gente está correndo o risco de morrer seco esturricado. Sabe quando dá alerta da Defesa Civil que apita? O meu celular no silencioso, nunca tinha acontecido isso aqui. De tão feio que tá o negócio em Votorréu, gente, é isso. Feio com força. Bom, aí temos ele, o maioral, o mais, Gabriel Garcia Marques.
O Gabo ganhou o Prêmio Nobel em 1982. Gabo colombiano, ícone do realismo mágico, que sua obra 100 Anos de Solidão é considerada uma das mais importantes do século XX, com toda certeza absoluta. Quem falar que não é, tá errado. Simples assim. Não, e o melhor é o discurso dele para ganhar o Nobel, né? Eu não vim fazer um discurso. O nome do discurso dele é Eu Não Vim Fazer um Discurso. A Stephanie está concordando comigo que tá desse jeitinho, quintalzinho do inferno do Saara. A solidão da América Latina, né? Acho que também me chama. Não. Sim. Enfim, eu não vim fazer um discurso. Ah, tá, eu não vim fazer um discurso. Mas ele chegou a fazer virar um livro, né? Tem um livro. Eu não vim fazer um discurso. Eu amo que eu não vim fazer um discurso, sério. Eu nunca decoro as coisas, mas esse título não tem como não decorar. Aí nós tivemos Octávio Paz, que é mexicano e ganhou o Nobel em 1990, que é um poeta e ensaísta. Sua obra O Labirinto da Solidão reflete sobre identidade mexicana e a condição humana. Então, Octávio Paz ganhou em 90. Em 2010, Mário Vargas Llosa, aquele que deu um murro no Gabo. Que é peruano. Sempre eu amo as informações aleatórias. Peruano, né? O Llosa. Ele era romancista e ensaísta. Suas obras como A Festa do Bode e Conversa na Catedral exploram a política e a sociedade latino-americana. Gente, as obras do Llosa também são... Eu li A Festa do Bode. Fiquei um mês presa nesse bode, meu Deus do céu. É muito parecido com a... Ele é muito parecido com a Allende. Não, ele é mais parecido com Padura. Só que ele é mais... Não, as obras dele são mais densas. É mais pesado. É mais sisudo, sabe? Incrível. Escreve lindamente, apesar de ser um filho da puta. É um filho da puta que escrevia bem. E os romances históricos dele são foda. O Bode era um ditador conhecido também, enfim, e ele vai contar a história da moça que era filha dele, e conta a história dos revolucionários ao mesmo tempo querendo fazer uma revolução. Incrível o livro. Legal. E então ele foi uma voz muito importante, né, para contar as histórias da América Latina também. Assim como o Gabo, só que o Gabo foi do jeitinho dele, né, galera? O jeitinho do Gabo era diferente. O Llosa é mais romance histórico. A gente precisa ler Travessuras da Menina Má, né? A famosa A Bendita da Capirota, que a gente está falando, que vai ler desde 1982. Eu achei que ano retrasado ia aí. Ou era passado? É muito bom! Eu achei que no ano retrasado ia aí, mas não foi até agora. Cara, a gente precisa mesmo. É sobre. Eu queria ler Tia Júlia Escrevinhador também, que é das novelas de rádio. Essa é mais divertida. Eu tenho Conversa Também Catedral. Também não tenho. Eu só tenho o Travessuras da Menina Má novo e Conversas na Catedral, que assim, se passar a folha... É o que nós duas temos, gata. É o que nós duas temos. Então é isso aí que nós vamos ler. É isso aí. Tá tudo certo. Bom, aí temos alguns outros que não são tão importantes. Brincadeira. Que não são latinos. Albert Camus, que ganhou o Nobel em 1957. Camus não era francês, gente. Ele é francês. É francês e argelino, não? É argelino. Eu sei que ele não era só francês. Bom, autor de obras como Estrangeiro e a Peste, seu estilo existencialista e sua reflexão sobre a condição humana o tornaram um ícone literário. Ou Como Matar um Cara porque o sol bateu no seu olho. O calor faz coisa. Então é por isso. Eu sempre digo isso. Em Votuporanga, em Três Rios, acontecem muitas coisas estranhas. O Estrangeiro justamente já nos mostra isso. Nossa, aquele livro é muito louco, né? Eu li aquele livro e fiquei assim, chocada, encarando a parede, porque eu não sabia o que pensar. E ao mesmo tempo, aquele final dele conversando lá com o padre e tal, desolado. Não desolado, porque ele não sentia nada, né? Mas contando da vida dele, aí tu fica assim, tipo...
Gente, Como o que assim, querido? que senti sobre? Aí nós tivemos o Hemingway, que ganhou em 1954, romancista e jornalista americano, conhecido por seu estilo direto e conciso. Obras como Velho e Mar, Por Quem os Sinos Dobram, são clássicos da literatura mundial. Tivemos em 2017 o Kazuo Ishiguro. Muito legal isso. Sim, que é britânico de origem japonesa, autor do romance aclamado como Os Vestígios do Dia e Não Me Abandone Jamais. Seu estilo literário é marcado por uma prosa elegante e uma habilidade única para explorar temas como memória, tempo e autodescoberta. Não Me Abandone Jamais, que foi abandonado, né, Luiz? Não foi ele, eu tô lendo ele. É um dos 21 lá no Scooby, mas eu lembrei da Yas, é o livro favorito da Yas, ela tem uma tatuagem sobre Uhum. Sim, verdade. Tivemos. Esse eu lembro do Burburinho. Lembro do Burburinho. Você me deu Burburinho, né? Quando eu fui oitava. No Bob Dylan eu fui oitava. Eu também lembro do Burburinho quando Bob Dylan, o músico e compositor norte-americano, em 2016, ganhou o Nobel de Literatura e todo mundo ficou, mas é o quê? Gente, Dylan é inclusive músico. O próprio Dylan tava... Não, mas o próprio Dylan é melhor, porque ele é todo excêntrico, né? Ele é engraçado. Inclusive ele tava assim, gente... Do nada vocês estão me dando um Nobel de Literatura, mas tudo bem. Bom, músico e compositor norte-americano, conhecido por suas letras poéticas impactantes que abordam questões políticas, sociais e filosóficas. Ao longo de sua carreira, Dylan lançou inúmeros álbuns icônicos, como Highway 61, tá bom. Dylan foi laureado com o Nobel de Literatura em 2016 por sua criação de novas expressões poéticas dentro da grande tradição da música americana. Eu acho que Bossa Nova já fez mais, entendeu? Eu também, mas é sobre isso, entendeu? Eu acho que só alguns músicos brasileiros já fizeram mais do que... Não, Dylan tem sua... Eu acho que ele tem provavelmente, mas tipo, se não fosse uma grande tradição de música estadunidense, jamais ganharia, né? Sim. É porque dos Estados Unidos, tipo... Tá. Mas... Depois tivemos ela, Svetlana Alexievich, que ganhou em 2000, antes do Dylan, que é bielorrussa, jornalista e escritora, cujas obras documentam as experiências de pessoas comuns durante eventos históricos, como a Segunda Guerra Mundial e o desastre em Chernobyl. Ela tem um jeito bem único de fazer a literatura dela, né? Ela colhe os relatos e ela transforma em literatura. Ela romanceia esses relatos. Romancia? Romanceia. Transforma em romance. Os relatos. E são... eu li só as últimas testemunhas dela, estou traumatizada pro resto da minha vida. Eu tentei começar Vozes de Chernobyl, aí eu tava lendo no ônibus por 2 vezes e eu tava começando a passar mal lendo. Eu não tive condições de continuar. Tem que estar com a cabeça boa. Esperando o momento sendo melhor. Mas assim, nossa, porque ela traz realmente essas vozes, né? Literalmente. E é muito... Tu sente muito na pele, assim, é muito vívido, né? O relato e chocante, né? Muito. Porque ela conversou principalmente com as mulheres dos bombeiros que foram, né, nesse Vozes de Chernobyl, os primeiros a atenderem, né, o acidente que tinha acontecido lá. Só que ninguém jamais imaginou que era nuclear. Eles não falaram, sabe? As esposas grávidas, os maridos voltaram, eles ficaram com as esposas grávidas, tipo, assim, um descaso total, né? Demoraram um monte pra falar que estavam contaminados, assim, horrível. Tudo horrível. Eu vi a série, né? A série é incrível, inclusive. A série da HBO. Pesadíssima. Mas eu quero muito ler o livro. Eu tenho... eu tenho também. Mas que eu tenho A Guerra Não Tem Rosto de Mulher dela, acho que eu tenho também. Eu tenho esse também. Mas As Últimas Testemunhas eu li, é aquele que eu sempre indico, mas que é muito pesado, que é o relato das pessoas que eram crianças na época da Segunda Guerra, na Bielorrússia. Enfim. Vitória. Oi, Vitória. Bom, é isso. Sobre o Nobel. Já falamos demais desse povo.
Eu sei que eu fiquei torcendo para Maryse Condé, que ela concorreu ao Nobel. Que ano que foi? Ela faleceu ano passado. Foi ano passado ou esse ano? A Rai falou que leu A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que achou muito bom. A Vitória está indicando sobre livros de relatos. Bonecos de Neve e Chernobyl, focado em relatos de crianças no incidente. E As Boas Mulheres da China. As Boas Mulheres da China eu tenho. De ler. Eu tenho, mas não li ainda. Também não. Para variar. A Rai falou que leu A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, quero ler. Não, eu gostei muito do estilo de contar as histórias da Svetlana. Ela conta de um jeito bonito. Né? Ela escuta os relatos e transforma em romance, mas... Exato. Meu Deus. Esse ano ainda não saiu, né? Em 2025, enquanto gravamos esse episódio, ainda não saiu o resultado deste ano, né? Mas parece que vai ser em outubro, daqui a um mês. Nobel? Do Nobel. E aí tá possíveis laureados como Anne Carson, Haruki Murakami, Ken Shue e Mircea Karatsuskruski. Quem é esse povo? Anne Carson eu já ouvi falar. Eu acho que ela é o quê? Jornalista? Quem que ela é? O Haruki Murakami. Haruki Murakami não é o que jogo. Não, quem ganhou foi o Kazuo Ishiguro. Eu sempre confundo esses dois. Para, que é só porque é nome oriental, não faça isso. Não, as pessoas sabem que eu confundo coisas também. Não, eu também confundo coisas, nada a ver uma com a outra. Quem que é a Ken Shue? Anne Carson é uma escritora de língua inglesa conhecida livros de poesia. Não, poeta não. Oh. Essa Ken Shue não tem nada traduzido aqui. Muito bom. Eu acho que o... Aí tem um keniano. Esse é keniano que eu acho que eu já ouvi. Mas deram... Ano passado, quem ganhou foi uma... A Han Kang, que é da vegetariana. A Han Kang é da vegetariana. Boa noite. Aí, esse cara tem só um livro traduzido, o keniano, que chama Um Grão de Trigo. Interessante. Nossa, ele é de 38. Nossa. Uma coisa que eu acho interessante sobre o Nobel é que ele dá um... Não vai não. Ele morreu em maio. Ainda não vai rolar. Eu ia falar isso, que eles dão para pessoas vivas, pelo menos, né? Mas aí depois eu fiquei pensando, mas acho que todos esses prêmios são para pessoas vivas, mas eu não sei por quê. E às vezes fazem coisas para pessoas que já morreram. Eu acho tão assim... Que dó, ele morreu. É importante para a obra, mas assim, a pessoa não... A Vitória disse que embolorou o Boas Mulheres da China de tudo geral. Já me expus. Pois não, mas tem livro que é difícil, já me falaram. Eu criando coragem também para ler, justamente porque, né? Então. Faz tempo que eu não leio um livro para acabar com o meu psicológico, tô precisando. Mas eles são engraçados, que às vezes dão para pessoas bem populares, assim. Não populares, mas bem conhecidas, sei lá, Bob Dylan. Ou mesmo o autor lá do Vestígios do Dia, Não Me Abandone Jamais, que é mais conhecido do público, né? E aí, às vezes, dão para pessoas que tu fica assim, gente, quem é essa pessoa? Nunca ouvi falar, nunca vi na fila do pão, né? Assim, tipo... E você sabendo que tem um monte de gente boa aí que a gente conhece. Enfim, mas o Bob Dylan sempre vai ser estranho para mim também. Bom, aí, Luísa, agora a Luísa vai falar um pouquinho sobre o Booker Prize. Ok. Ele é um prêmio do Reino Unido e premia o melhor romance publicado em inglês. Ajudou a promover autores contemporâneos marcantes, como o Kazuo Ishiguro, que ele foi vencedor do Booker Prize em 1989, por The Remains of the Day, e também laureado com o Nobel em 2017. Principais vencedores, então, a gente tem a Margaret Atwood, de O Conto da Aia, né, no ano de 2000. E a Margaret Atwood, então, é uma autora canadense, vencedora do Booker Prize por The Blind Assassin, e seu romance distópico, O Conto da Aia, é amplamente reconhecido e publicado no Brasil. Esse outro título, eu não sei se tem aqui no Brasil. Fiquei curiosa. Ela foi laureada por causa do The Blind Assassin. O Assassino Cego.
Tem sim. Tem? A gente sempre só fala sobre o conto da Aya, né? Eu nunca li nenhum outro livro dela. Tem ele publicado pela Rocco. Mas ela escreve bem, né? Ela tem um monte de livros publicados, mas é porque os mais famosos são Conto da Aya e o Testamento. Mas ela tem um monte de livro publicado. Na época, teve uma época que começaram a lançar um monte de livro dela, tudo com umas capas parecidas. E esse aqui tem uma capa meio parecida também. Esse é de 2021. E no caso, ele foi publicado, tipo, lá antes, né? 2000. Nos anos 2000. Enfim. Também... Nossa, qual é o nome desse homem? Arundhati Roy? É aquele povo que a gente nunca ouviu falar. Ah, tá. É uma escritora indiana, premiada com Booker Prize por The God of Small Things, O Deus das Pequenas Coisas, de 1997. Sua obra é celebrada por sua prosa lírica e exploração de questões sociais e políticas. Esse O Deus das Pequenas Coisas eu já tinha ouvido falar, não sabia que era autora indiana, não. Também não. Achei interessante. Ah, tá. É uns livros menininhos. As minhas definições os livros aqui. Tá. Narra histórias de gêmeos Rael e Steia na Índia, blá blá blá. Entendi. Em 2009, Hilary Mantel. Ai, esse daqui é um livro que eu sempre tenho vontade de me indicar quando fala sobre o romance histórico, um livro que eu não li. Mas que é uma autora, né, de Wolf Hall. Sim, ela tem muito bem já falado. Virou uma série, né, de livros. Ó, a Rai tá falando que O Deus das Pequenas Coisas está na lista dela. Ah, porque a Helena Ferrante indicou. Interessante. Bom saber. Interessante. Mas esse Wolf Hall, eu tenho um sonho. I have a dream. I have a dream de ler esse livro, porque um amigo me indicou tão bem, e depois outras pessoas também me indicaram tão bem, eu morro de vontade. A Elo adora, sabe, Elo? Ela gosta. Sim. A autora é britânica, premiada 2 vezes pelo Booker Prize, com os romances históricos Wolf Hall, de 2009, e Bring Up the Boris, de 2012. Sua trilogia sobre Thomas Crown, que é esse do Wolf Hall, é aclamada por sua profundidade e riqueza histórica. Ai, gente... Eu morro de vontade de ler. E aí, em 1999, a gente tem J.M. Coetzee, não sei como se pronuncia. Coetzee. Que publicou em 99 esse Desgraça. E aí a gente estava na discussão antes de entrar no episódio, Desgraça ou Desonra. Porque foi publicado como Desonra, mas agora parece que virou Desgraça, porque em inglês é Disgrace. Exato. No caso, seria Desgraça mesmo. Desgraça mesmo. Diz que da primeira publicação, quando aqui o tradutor brasileiro optou por Desonra, para não ficarem acreditando que fosse alguma coisa religiosa, ou de desgraça, enfim, achou que Desonra se adequaria melhor, né? Mas agora a gente já tem uma edição nova, agora de 2024, com Desgraça mesmo o nome. Então, vocês podem encontrar com esses 2 nomes. Mas parece ser um livro muito bom, assim, né? Ele é um autor sul-africano, então laureado com Booker Prize por Lifetimes of Michael Kay, em 83, e por Disgrace, em 99. Sua escrita aborda questões de poder, ética e identidade. Mas o Desonra parece muito bom, assim. Eu não li ainda porque eu não tenho vergonha na cara. É sobre. E não é um livro muito grande também, é um livro fininho, assim. Bem interessante, eu gostei. Eu achei interessante. Eu não sei se eu achei interessante ou desinteressante o fato que tu viu que um autor ganhou mais de uma vez? Assim, tá faltando por lá? Não, mas é porque é igual aqui. Tem autor que é indicado, é por livro lá, ganha né? sempre. É, por livro. Não é igual o Nobel, que é pela obra, é por livro. Então, quantas vezes você publicar, você pode ser indicado ou não, assim. Bom, aí depois a gente tem o Pulitzer Prize, que é o dos Estados Unidos. Falamos do Reino Unido, a gente tem o dos Estados Unidos. E aí, Luiz, você está falando em autor que ganhou 2 vezes? A gente vai falar sobre o autor, o primeiro que eu trouxe aqui que ganhou 2 vezes esse prêmio. Vamos lá. E daí você vai se jogar do prédio.
Bom, esse prêmio ele recompensa tanto obras literárias quanto jornalísticas, tanto que é muito famoso o Pulitzer, que é o do jornalismo, né? Ganhadores costumam alcançar grande visibilidade, o que não acontece sempre com laureados do Nobel, por exemplo. Então, o Pulitzer ele dá muito mais visibilidade, porque o americano ele é o quê? Capitalista, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai monetizar o prêmio. E aí, se você ganha, você vai vender mais, enfim. É assim que funciona a vida, né? Bom, a gente tem aí, então, o Carson Whitehead, que ganhou em 2017 por The Underground Railroad. O livro que eu vivo falando mal porque eu não gostei. Ele tentou meter um realismo mágico. Eu tenho ódio de americano querendo fazer realismo mágico. Pronto, falei. Meu ódio desse livro é esse. Eu tenho ódio de americano querendo copiar coisa latina, de estadunidense querendo achar que pode se apropriar das coisas dos outros. Ele me irritou com esse livro. Me irritou profundamente, mas enfim. Ele é escritor norte-americano, venceu o Pulitzer em 2017 por The Underground Railroad. O romance reimagina a ferrovia subterrânea como sistema ferroviário real, narrando a fuga de uma escrava em busca da liberdade. E também foi laureado em 2020 por The Nickel Boys, que foi o que virou o filme que concorreu ao Oscar. Filme, né? O romance é inspirado em eventos reais e narra a história de 2 jovens negros em uma escola reformatória na Flórida, abordando temas de brutalidade racial e injustiça. Interessante. Interessante. Eu tenho vontade de ler alguma outra coisa dele que não me irrite tanto, que ele não tente copiar latinos. Tirando isso, aparentemente, ele é muito elogiado, mas ele me irritou muito com a história de querer copiar o realismo mágico. É sobre isso. Então, ele ganhou 2 vezes. E olha aqui quem ganhou também. Dona Tarte. Dona Tarte ganhou por... Espera, que livro que é esse? O Pintacilgo. O Pintacilgo. Muito bem, só para não ficar tão doida. Eu ia falar, mas eu fiquei com medo. Por O Pintacilgo, que é o livro que a Luíse indica 865 vezes. Eu, enfim, consegui comprar! Agora eu tenho um tijolo. É um tijolo. Luíse, é um enorme. E ele é tão lindo. Eu comprei um novo, né? Porque o meu eu tinha emprestado e nunca mais veio. Ele é enorme. Lindo. Sim, a capa. Sim, eu amo essa capa. Parece que é então, rasgado. ela ganhou por esse livro em 2014. É uma autora norte-americana, premiada com Pulitzer de ficção em 2014 por The Goldfinch, ou Pintacilgo. A obra segue a vida de um jovem órfão que sobrevive a um atentado em um museu e se vê envolvido no tráfico de arte. Eu amo o resumo. A vida é louca, parceiro. Tem um imigrante, um filho de russos, enfim, que é muito doido. Tem que ler por ele, Thaís, assim. He's great. Aí depois a gente tem a Barbara Kingsolver. A Bárbara, ela ganhou em 2023 por Demon Copperhead. Ele foi lançado com esse nome mesmo aqui. A capa é bonita. A capa é bonita. Sim. E ela é uma escritora também norte-americana, premiada com Pulitzer. Esse romance é uma reinterpretação moderna de David Copperfield, ambientado na região rural dos Apalaches, abordando questões de pobreza, vícios e instituições falidas. Fala em Apalache, para mim, eu só consigo pensar naquelas coisas estranhas que acontecem lá. Você já viu? Não. Tem um monte de coisa estranha que falam que acontece nos Apalaches de sobrenatural. Eu só consigo pensar nessas coisas. Porque é só as coisas que vêm na minha cabeça. Né? A capa é bem legal. Quem quiser pesquisar, Demon Copperhead. Engraçado que dá uma brincada com o nome novo, né? Sim. De Copperfield. Interessante. Aí a gente tem o último ganhador, que foi o ganhador desse ano, que é o Percival Everett, que ele ganhou pelo livro James, que já foi lançado aqui. Deixa eu ver qual foi a editora. Eu vi essa capa já, foi lançado recentemente. Ele acabou de ganhar a Dona Todavia, já foi lá e publicou. Olha. Sim.
O romance é uma releitura subversiva de As Aventuras de Huckleberry Finn. Nossa, que coincidência com o anterior. Mas tudo bem. Narrada pela perspectiva de Jim, um homem escravizado em busca de sua família. A obra explora temas de liberdade, família e supremacia racial. Interessante. Esse mesmo James ganhou o National Book Award em 2024 também. E depois ele ganhou esse Booker Prize. Eu ia comentar que mais uma autora aqui, um livro que eu sempre indico, que eu também, eu lembro que quando eu vi na biblioteca, né, que eu peguei na biblioteca, a sinopse atrás, que ele foi ganhador do Pulitzer, né, que é o A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. Aí, outra ganhadora do Pulitzer. Tem muitos outros, gente, a gente só pegou aqui alguns nomes aleatórios, os últimos, os mais que a gente conhecia, enfim, mas tem um monte de gente que ganha todo ano, né? Então, olha lá, dá uma olhada. Ela tá pulando. Ela tá tentando pegar os meus marcadores. Lira! Vaza! Ela conseguiu pegar o meu boneco de voodoo e comer os 2 olhos dele esses dias. Então, o meu boneco de voodoo tá mais bizarro do que ele já era. Sem contar que ela arrancou tudo os alfinetes. Olha aqui o olho dele. Meu Deus! Era 2 botões, ela comeu todos os olhos. Olha lá. Lira Maria, desespero. E ela arrancou todos os alfinetes, só que ela só arrancou. O boneco de voodoo, denominado Rogerinho, tá cego. Pois é. Agora eu tive que esconder ele lá em cima, porque se ela ver, ela pega, essa safada. Você viu, né? Ela vai pulando até ela conseguir pegar. Sim. Aí eu mereço, viu? Eu mereço. O que temos a dizer, Luiz, sobre esses prêmios internacionais? A gringo faz coisa. Eles têm os prêmios deles, como todo país tem os prêmios deles. Tá aí, mas bem. Assim, o Nobel eu acho interessante, porque nem sempre os ganhadores são interessantes, assim, né? Porque às vezes Nunca. Mas às vezes. Às vezes são. Às vezes são. Tipo, a Svetlana. Eu acho que é uma autora que não teria tanta repercussão. A gente não conheceria. Se não tivesse o prêmio, assim, né? Então, às vezes, eles acertam. Mas, às vezes, ganha uns que aí as editoras procuram, né, publicar. E, assim, não ganha, não repercute muito, assim. Mas acho que também, às vezes, é muito de cultura também, né? O que a pessoa fala não chega a conversar tanto aqui com nós, né? E a gente não... Sim. Enfim. Sim, concordo. Alguns a gente já conhece, igual a Hankan, que ganhou ano passado, e ela é mais conhecida daqui. E às vezes é uma oportunidade da gente conhecer também, né? Teve aquela outra que ganhou também, que escreveu sobre os ossos dos mortos, como é que ela chama? Inclusive a Evelyn indicou ela no episódio passado, e ela falou que a thriller, Olga Tokarczuk. Não sei falar o nome dessa criatura. Que, assim, eu ganhei ele do Vila de presente. Eu tenho esse há 1000 anos também, mas eu não sabia que era thriller. Desde a época que ela ganhou o Nobel. Sim, exato. E publicaram alguns outros, né? Só por causa que era ela. Ela ganhou o Nobel. Só que eu acho que não fizeram tanto sucesso assim quanto sobre os ossos dos mortos, assim, em si. Sim. Mas é interessante, assim, tipo, provavelmente uma autora que não seria muito... Que a gente não conheceria. A Annie Ernaux também começou-se a falar muito mais dela também, quando ela ganhou o Nobel. Mas não vamos esquecer que ela não é literatura, né, Thaís? Ai, não me irrita não, Luiz. Eu não quis fazer o episódio disso hoje, porque eu não queria me irritar. Tá bom. Tá? Então, mas vai acontecer. Esse negócio de que eles não são literários. Ai, olha. Mas ela não deixa... Só que tem não uma deixa questão acadêmico também. falar. Não deixa acadêmico falar sobre as coisas que dá merda. Assim. Tem uma questão também, que os livros, geralmente, dos Nobel são super valorizados, né? Porque a Annie Ernaux tem um livro dela, tem 50 páginas. Tem um pouquinho mais. Não, eu acho. Porque, né, a gente não vamos desmerecer que o Lhosa ganhou, que o Gabo ganhou. Não, mas eu digo, por exemplo, agora. O preço? Nossa, o preço. Sim, desculpa. Tinha entendido. Tipo, daí é difícil, assim, tipo, a Annie Ernaux é uma autora que eu ainda não li. Daqui uns dias fica barato de novo. Assim. Daqui uns dias passa e fica barato de novo, passa o hype. Mas eu acho que também, às vezes, depende um pouco da editora que publica, né? Acho que é toda editora que publica. Mas toda editora que vai publicar depois que ganhou o Nobel vai superfaturar.
Porque a procura aumenta, é automático, né? O capitalismo, porque o capitalismo falhou e falhará em toda a sociedade que ele colocar esses tentáculos. É isso, entendeu? Mas assim, o que eu ia comentar? Eu acho que fica um pouco mais, não sei se elitizada é a palavra, mas tipo, fica cult, né? Ler os livros deles, procurar livros de quem ganhou, né? O Nobel, sei lá, assim. Então, não sei se é por isso também que fica mais caro. Ou, sei lá. Mas Annie Ernaux é uma autora que eu tenho interesse de ler, assim, quando fica barato. Os livros dela. Que ela eu também tenho, um dia, quando der. Um ponto de vista bem pessoal, né? Mas também é francês. Não, eu já li alguns livros franceses que falaram comigo. Assim, no caso de sentimento, né? Que foi principalmente a Elegância Dourissa, né? Mas tem uns que... Não sei. É isso. Não sei. Não sei o que dizer, não sei o que pensar, não sei o que falar. Mas é isso. Agora vamos para o que interessa, que são os prêmios que nos dizem respeito, que também nos irritam. Não nos irritam menos. Até mais. Mas também nos irritam, mas é sobre, né? Pode começar, Luísa. Posso começar? É seu, de presente. Então vamos falar sobre o Prêmio Jabuti, né? Que é o mais tradicional prêmio literário brasileiro, concedido anualmente pela Câmara Brasileira do Livro, a CBL, desde 1958. Ele reconhece obras de destaque em diversas categorias, como literatura, não ficção, produção editorial e inovação. Aqui estão alguns dos principais ganhadores do Prêmio Jabuti, então. Começando com Rosa Freire de Aguiar, vencedora de Jabuti 2024, com Sempre Paris, Crônicas de uma Cidade. Nunca ouvi falar. Seus escritores e artistas. Mentira, acho que eu vi a capa esses tempos, porque falaram que era o prêmio de Jabuti, e eu fiquei, gente, que livro é esse? Uma obra que revisita a trajetória da autora como correspondente internacional em Paris nas décadas de 1970 e 1980, capturando a efervescência cultural e política das cidades. Sério, a gente estava recém falando sobre a importância de falar sobre os prêmios brasileiros, porque assim, esses prêmios internacionais falam sobre a cultura lá internacional. Aí ganha um livro que fala sobre outro país, assim. Galera. Vocês falando estão me sobre ajudando. Paris dos anos 70 e 80. Ai, dá preguiça. Paris se foda! Oh. Dá um pouco de preguiça, assim, algumas decisões do Jabuti. Eu poderia apostar que Companhia das Letras. Poderia apostar. Mas a gente tem alguns... Lembra? A gente já fez o episódio sobre Jabuti ou os prêmios da Companhia das Letras. Não foi aquela lista a lista dos melhores livros brasileiros do século XXI? Que era, tipo, 80% da Companhia das Letras. O Itamar Vieira Júnior, né, que ganhou Jabuti na categoria Romance Literário. Em 2024 ele ganhou de novo. Ganhou? Ai, gente. Com Salvar o Fogo, obra que explora as complexidades da identidade brasileira e os conflitos sociais. Sim. Tem um pouco de preguiça, mas tudo bem. Temos, no plural. E a gente sendo cancelada em 3, 2, 1 pelo nome do Itamar. E tu sabe que ele vai lançar um terceiro, e daí estão chamando agora, tipo, de Trilogia da Terra. E ele tem mais também, tem de contos, não tem? Não sei, mas ele vai lançar um outro romance, e daí estão chamando, tipo, de Trilogia da Terra. E a capa é bem feia. Maílson Furtado, vencedor do Jabuti em 2018 com A Cidade. Um livro de poesia publicado de maneira independente que narra sobre sua cidade natal, Varjota, no Ceará. Nunca ouvi falar. Também não. Carol Bensimon. Não sei ler. Oxi! Difícil! Essa é famosa. Sim. Essa eu conheço. Eu lembro que teve pessoas que odiaram esse livro que era do grupo. Premiado em 2018. Eu já li um livro dela. De Fumaça, um romance que eu li Todos Nós Adorávamos Cowboys. É verdade. Esse daí veio pela tag, não? E os Dilemas da Vida Contemporânea. Então, dizem que esse é muito bom. O Cowboy eu achei meio meia boca.
Apesar dela citar o E.T. Bilu, que fez o livro crescer 2 pontos na minha média, só pela referência. O nome é muito bom, né? O Clube dos Jardineiros de Fumaça. Nossa, mas eu tinha esquecido completamente da existência dessa autora. Uma época a gente falava sobre ele bastante, não? E olha que eu já li ela, hein? Olha, do nada eu já li ela. Tag faz coisas. Companhia das Letras de 2017. Nossa, me surpreendeu muito. Ele é ambientado na Califórnia, tendo como pano de fundo a descriminalização da maconha. É um retrato magistral da geração. Entendi. E outro, esse é bem conhecido também, Julian Fuchs. Julian Fuchs. Ele é ganhador do Jabuti 2016 com A Resistência, a obra que aborda a questão de identidade e memória familiar. Não deu o resto. Esse Julian Fuchs, ele tem vários, né? Ele tem vários conhecidos, mas também nunca li nada dele. Vamos ver o que ele já publicou de melhor. Eu vou procurar ver se eu tenho algum. É Julian. Nossa, é um cara branco calvo. Eu fiquei pensando se ele não estava no meio daquele e-mail de Chernobyl. Não sei, provavelmente. Tem cara. Esse A Resistência é o único que eu conheço a capa. Acho que é por causa desse mesmo que eu já ouvi falar nele. Ele é São Paulo. Tá. Então tá, crítica literária. E aí nós temos o prêmio Oceanos. Esse é interessante, porque faz a gente conhecer outros autores, né? E também de língua portuguesa, e também faz com que nossos autores sejam mais conhecidos. O Prêmio Oceanos é focado na literatura de língua portuguesa, incluindo países de língua portuguesa, ajudando a conhecer vozes diversas além do Brasil. O Prêmio Oceanos é uma das mais importantes premiações literárias da língua portuguesa, conhecendo obras publicadas com países como Brasil, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Angola, entre outros. Aí a gente tem os principais vencedores. Então, Oceanos, ele vai... Gente, eu fiquei muito... Tem uma brasileira aqui que apareceu 2 vezes, assim, bem perto. Eu fiquei chocada, porque eu não sabia que ela tinha ganhado 2. E o Oceanos, ele vai premiar, então, esses autores. Como a Luísa falou, a gente vai conhecer autores moçambicanos, brasileiros, portugueses, enfim, de Cabo Verde. Como é que chama quem nasceu em Cabo Verde? Cabo Verdeano. Não pode ser. Eu já conheci uma pessoa de Cabo Verde. Como chama aquelas? Google, como chama quem nasceu em Cabo Verde? Informação aleatória do dia. Cabo Verdeano. Não sei porque ontem eu tava falando sobre... Cabo Verdeano mesmo. Viu? Eu não tava louca, mas é porque achei muito estranho Cabo Verdeano. Em 2024, a gente teve a Micheline Verunski, que ganhou por Caminhando com os Mortos, brasileira. Em 2024 também, na poesia, a gente teve o Nuno Judice, que é português, com o livro Uma Colheita de Silêncios. Já em 2023, a gente teve um cabo-verdiano ganhando no romance, o Joaquim Arena, pelo romance Ciríaco e Mr. Charles. Vamos pesquisar mais. O da Micheline Verunski, vocês já conhecem, né? O Caminhando. Agora vamos conhecer esse livro do seu Nuno. Mas nunca tinha visto a sinopse. Você não tinha visto? Jura? Quer ler? Lê aí pra gente. Achei interessante. É um romance aterrador sobre as consequências perversas da intolerância e da doutrinação religiosa. Um crime choca os moradores de uma pequena cidade no interior do Brasil. Uma mulher é queimada viva em um ritual motivado por razões religiosas a fim de purificar a vítima e endireitá-la para o caminho do bem, entre aspas. A violência parece ter se tornado parte da paisagem. Desde que uma comunidade evangélica se instalou na região, episódios do tipo se tornaram cada vez mais comuns. Cabe então ao leitor juntar fragmentos, seguir as pistas e acompanhar os rastros de uma mulher que tenta organizar a narrativa desse trágico acontecimento, enquanto ela mesma tenta lidar com seus próprios traumas e a ausência de um grande amigo. Caminhando com os Mortos, a premiada escritora Micheline Verunski constrói um romance inovador e assustadoramente assustadoramente isso aí, atual, que deve ser
Como ódio às mulheres e às minorias atravessa os séculos, sobretudo quando se vale do fanatismo religioso. Gente, eu nunca tinha lido a sinopse dela. Eu adoro a narrativa dela, tenho certeza que deve ser incrível. Ó, aí eu abri aqui a sinopse do Ciríaco e Mr. Charles, que é do Joaquim Arena, que é o cabo-verdiano. A gente tem ele no Kindle Limited disponível, viu, galera? Nesse delicioso romance histórico, Joaquim Arena imagina o encontro entre Ciríaco, que é um ex-escravo que sofre de vitiligo e que de fato existiu, com o jovem Charles Darwin em Cabo Verde. O livro, que traz um prefácio da historiadora brasileira Mari Del Priori, foi vencedor do Prêmio Oceano de 2023. Essa é a história da improvável amizade entre o jovem Charles Darwin e Ciríaco, um velho negro ex-escravo que sofre de vitiligo. Na verdade, Ciríaco existiu mesmo. Era um rapaz tigrado, educado e integrado na chamada corte exótica da rainha Dona Maria I, ao lado de um séquito de 12 anões africanos e índios. Meu Deus. O jovem Charles Darwin também esteve 16 dias na ilha de Santiago de Cabo Verde, onde iniciou suas primeiras investigações para a origem das espécies. No romance, Ciríaco acompanha a família real na fuga para o Brasil em novembro de 1807. Durante a paragem na Vila da Praia, ilha de Santiago, apaixona-se e decide abandonar tudo e ficar em Cabo Verde. Em 1832, torna-se intérprete e ajudante do jovem Darwin nas suas expedições pela ilha, e entre ambos cresce uma relação de confiança e respeito mútuos. Sobrevoando os territórios da história e da imaginação, esse é um romance sobre cumplicidade, raça, racismo, império e memória. Gente, adorei. Que interessante. Muito. Aí, ó, é o tipo de coisa que a gente não conheceria se não fosse o prêmio. Sim. Depois, Luiz, a gente teve na poesia a brasileira suíça, tem as duas nacionalidades, Prisca Agustoni, com o gosto amargo dos metais, na poesia. E aí, em 2022, a gente teve uma portuguesa, Alexandra Lucas Coelho, com Líbano Labirinto, que foi um romance de prosa também que ganhou. Quer dar uma olhada na sinopse? Já que a gente está olhando sinopses. Pode ser. E na poesia, João Paulo Bargos Coelho, que é moçambicano, ganhou por Museu de Revolução. O povo do Líbano foi abandonado pelo Pacto do Líbano, quando já não faltavam provas de que esse pacto é mortífero. E dentro do labirinto, o país pressente a explosão geral. Ela está a acontecer já. Eis o que me chega a cada dia dos amigos. Foi chegando ao longo dos meses em que este livro se estendeu, como uma conversa que não queremos terminar. Passamos juntos a quarentena, mortos e vivos, esses romanos, esses otomanos, esses palestinos, esses sírios. A voz de Fairuz, o sorriso de Ali, o pão, o manjericão, o pequeno almoço em Baalbek. A neve que até hoje Caroline me envia das montanhas, onde imagino que mais abaixo dos planos estejam floridos. Como as suas pétalas de pássaro, a sua cintura carmim, e junto ao mar aquela cidade chamada Beirute. Não entendi nada, adorei. Não tô te ouvindo. Bem diferente a sinopse, parece meio poema, meio... É uma sinopse isso? Jamais saberemos. Ela foi a primeira obra de não ficção a vencer oceanos. Olha só. Uhum. Interessante. E aí, em 2021, a gente teve O Som do Rugido da Onça, também da Micheline Verunsky. Ela que a gente estava falando que ganhou 2 vezes em 2021 e em 2024. O Som do Rugido da Onça que eu li, e é um livro excelente, excepcional, que vai contar sobre a história dos 2 índiozinhos que são levados do Brasil para Portugal para serem expostos. Uhum. E eles morrem, porque eles são contaminados pelas doenças dos brancos que eles não estavam acostumados. E de uma moça que está no presente pesquisando sobre a história deles e contando a história, descobrindo essa história deles. Desse casal de crianças que foi levado. E aí a gente acompanha como a visão deles também de terem sido levados. E ela tem uma narrativa bem diferentona, bem contemporânea, assim. Tem algumas pessoas do grupo do Leilão Nacionais que não gostaram. Porque é diferente, né? É diferente. É o tipo de livro que ganha prêmios. E é o tipo de livro que eu particularmente gosto, mas eu entendo as pessoas que não conseguem pegar a loucura do negócio, sabe? Eu, como
Ai, meu Deus, eu ia fazer coisa... Gente, desculpa, eu não tô dando carteirada, tá? Mas eu, como estudei literatura, eu gosto de coisas assim, mais técnicas também, sabe? Que eu sei que são diferentonas, porque eu consigo ver esse outro lado. É a mesma coisa do autobiografia. Eu entendo quem não consegue gostar, mas eu só vi a genialidade nas coisas que ele estava fazendo no livro. E ela faz isso também. Então é um livro mais diferente, não é um livro que todo mundo vai gostar mesmo. Mas é incrível. Eu quero ler ainda. E aí eu acrescentei um que não é tão recente, Luiz, só porque ele tinha que estar aqui. É óbvio. Que tinha que estar, não é mesmo? O Zé Luiz Peixoto ganhou em 2016 Oceanos com Galveias. Nossa, eu fiquei... Já lemos. Eu já desisti de ler. Esse eu não consegui, não. Eu adorei. Ai, eu me irritei com aquelas pessoas. Ai, gente, gente, te irrita, normal. Não fiquei com vontade de conhecer Galveias. Meu Deus. Cara, a mulher que se caga no saco e leva pra tacar na outra. Não cheguei nessa parte. Ai, muito bom, cara. Muito bom. Mas é curioso ler, eu não sei se, né, que esses nossos ouvintes têm costume de ler autores portugueses, mas é curioso porque mesmo com um oceano, né, de distância, como que a gente chama eles agora? Como a nossa colônia. Nossa, tem vários, né? A Guiana brasileira. Como a Guiana brasileira, às vezes é parecida com a gente. É muito engraçado. Acho que a gente ensinou direitinho eles. A gente ensinou eles direitinho, a gente colonizou eles bem colonizados. Cara, mas é porque assim, gente, Galveias é a cidade onde Peixoto nasceu. E aí ele conta a história dessa cidadezinha pequena. Acontece um evento muito louco lá, cai um meteoro na cidade, né? Verdade. E aí coisas começam a acontecer com essas pessoas. É uma cidadezinha pequena, então as pessoas vão surtando. E é sério, a moça tá puta com a outra lá, não sei se foi chifre. Eu não lembro o que foi. Eu sei que a cena começa com ela no banheiro. E aí eu amo, porque em Portugal eles chamam bunda de cu. E aí fica... Aí eu não tenho maturidade, porque a minha quinta série começa a gritar quando eu começo ela abrir o cu e não sei o que lá do cu. E que ela tava com o cu virado pra porta. Ela caga dentro de um balde, leva pra loja que essa mulher trabalha e joga nela. Gente! E eu assim, ó... É bem doido. Não é o meu favorito do Peixoto, não, mas eu gostei desse livro. Eu tenho autobiografia. Autobiografia é melhor. Só isso que eu tenho para dizer mesmo. Depois desse, a gente tem a história do Chico Buarque, que eu sempre aplaudirei de pé, tá? Porque o nosso amigo Chico, o Chico, sabe o Chico, nosso amigo? Então, Chico Buarque, ele foi laureado com o prêmio Camões. Por que eu peguei Camões? Eu tava falando do Oceanos, esquece. Mas tem esse prêmio Camões também, né? Tem o prêmio Camões, mas a gente não falou dele. Agora que eu me toquei. Porque eu só lembrei da história do Chico. Bom, a gente tem um prêmio português que chama Camões também, que também é de língua portuguesa, tá? Também é entregue para autores de língua portuguesa. E aí eu só acho que é importante a gente trazer a história do Chico. Na época a gente falou, Luiz. Falamos. Quando ele fez o discurso, sim, eu lembro de ter falado, porque eu achei ele muito maravilhoso. O que aconteceu com o Camões, do Chico? Ele ganhou o Camões em 2019, que é considerado o mais prestigioso da literatura em língua portuguesa, né? O Camões, no caso. No entanto, ele só recebeu oficialmente o prêmio em 24 de abril de 2023, durante uma cerimônia no Palácio Nacional de Queluz, em Portugal, presidida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente português. A demora de 4 anos ocorreu devido à recusa do então presidente brasileiro, na época, Jair Bolsonaro, que provavelmente será preso sexta-feira, graças a Deus. Amém. Amém, nós vamos fazer um churrasco. Bom, ele se recusou em assinar o diploma e oficializar a premiação do Chico. Gente! Chico Buarque, ao comentar sobre a situação, afirmou que a não assinatura foi como se tivesse recebido um segundo prêmio Camões. Muito bom, eu amei. Bolsonaro não quis assinar, meu Deus, é como se eu estivesse recebendo o segundo prêmio. Bom, o prêmio Camões é concedido anualmente a autores cuja obra tenha contribuído significativamente para a projeção e reconhecimento da literatura em língua portuguesa.
Então, o Camões ele não é por obras, ele é pelo conjunto da obra, tal qual o Nobel. Uhum. Chico foi reconhecido por sua vasta produção literária, que inclui romances como Leite Derramado, Budapeste e Essa Gente, além de sua carreira como compositor e dramaturgo. Durante a cerimônia, Chico fez um discurso emocionado, mencionando seu pai, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, e refletindo sobre sua trajetória literária e política. O Prêmio Camões é considerado o maior da literatura em língua portuguesa, foi criado em 1988 por iniciativa do Governo do Brasil e de Portugal, com o objetivo de consagrar o conjunto da obra de um autor de língua portuguesa, reconhecendo sua contribuição para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural dos países lusófonos. Obrigada, Luiz, pela pesquisa. Então, é só porque foi maravilhoso que o Chico não recebeu, porque o inominável, inelegível e broxante, não tem nada de embroxado, ele não quis assinar como presidente o prêmio. E aí, quando ele saiu, graças a Deus, Lula fez questão de entregar o prêmio pro Chico. Amei. Muito bom. O discurso foi lindo. Na época, eu lembro que eu cheguei a comentar aqui, porque o discurso assim, vamos dar uma salva de palmas pro Chico Buarque, falando que adorou, que o filho da puta não quis assinar. Ai, ai. Ó, a gente tem alguns vencedores que eu achei interessante. O João Cabral de Melo Neto, do Brasil, né? Olha. Em 1990, um dos maiores poetas brasileiros, né? Uhum. O primeiro a ganhar o prêmio foi esse Michel Torga, que é português. Uhum. Primeiro laureado. Um dos grandes poetas portugueses do século XX. Não conhecia. Aí o Saramago ganhou também, em 95, que foi o único a ganhar o Nobel, né, de literatura também, né? O único autor português, né? De língua portuguesa. Eu acho que ele foi o único de língua portuguesa, a ganhar o Nobel de língua portuguesa. Isso. Sim. A Lígia Fagundes Telles, também do Brasil, né? Em 2005, também ganhou, que é considerada a dama da literatura brasileira, né? Nossa, eu preciso muito ler um livro da Lígia. Aí o Chico, em 2019. A Paulina Chiziane é de Moçambique, ganhou em 2021. Eu acho que antes era... Será que antes era só Brasil e Portugal e depois entraram outros países? Língua portuguesa. O Camões é para língua portuguesa, porque antes, primeiro, eu não falava que... Eu achava que era só entre Brasil e Portugal. Uhum. A Chiziane, a gente tem, né, alguns livros já publicados aqui no Brasil dela. Já falaram bem também, fala muito bem dos livros dela. Ela é a primeira mulher africana a receber o prêmio, né? Importante voz da literatura moçambicana. E o Silviano Santiago, não sei se a gente já comentou, não sei se a gente já comentou aqui no podcast sobre esse autor, mas ele é ensaísta, romancista e crítico literário. Eu tenho Machado, é dele? Eu ia dizer, acho que a gente já comentou quando falou sobre obras de metaliteratura, né? Sim. E a Lídia Jorge, que é de Portugal, ganhou em 2023, uma das escritoras mais importantes da literatura portuguesa contemporânea. Eu trouxe do Prêmio São Paulo de Literatura, não sei se quer falar um pouquinho. Pode falar. Ele é uma das premiações literárias mais importantes do Brasil também, né? Ele foi criado em 2008 pelo governo do estado de São Paulo, mas não precisa ser paulista para ganhar. É nacional, pelo menos isso. Seu objetivo é reconhecer e valorizar os melhores romances publicados no ano anterior, né? Então tem que ser bem recente, incentivando a produção literária nacional. O prêmio se destaca também por oferecer uma das maiores premiações em dinheiro para autores de língua portuguesa, além de ter categorias que contemplam tanto escritores estreantes quanto autores já consagrados, né? Então, o foco dele é romances publicados em português, obviamente, né? E tem categorias como melhor livro do ano e melhor livro de autor estreante. E também já houve subdivisões que era estreantes com menos de 40 anos e com mais. Eu achei legal isso. E o júri é formado, então, por especialistas, críticos e escritores. Incentiva a renovação e também a consagração de nomes da literatura contemporânea. Alguns autores que já ganharam, o Cristóvão Tesa, que venceu em 2008 na estreia do prêmio com O Filho Eterno, que ele é um autor catarinense, né? Um dos romances mais celebrados da literatura brasileira recente. Raduan Nassar também, que ganhou em 2009 com Lavoura Arcaica, já li esse, é muito louco, esse livro. Obra já considerada um clássico. E o Milton Ratum, ele ganhou em 2018 com A Noite da Espera, primeiro volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio. A bendita trilogia que eu nunca comprei.
Pois é, o pessoal meio que deu uma desistida, o pessoal odiou o segundo livro do Leia Nacionais. Mas esse primeiro todo mundo amou. Enfim, Então. E aí tem aquele autor que eu sempre falo aqui, gente, eu já tenho 3 livros desse autor, eu não li nenhum, mas eu tenho certeza que eu vou amar. E ele publicou agora pela Companhia das Letras, que é o Marcelo Labes, que ele tinha a própria editora dele, e ele publicou aquele Paraíso Paraguai, que fala sobre a Guerra do Paraguai. Enfim, parece bem interessante. Publicou também 3 Porcos e Deus Não Dirige o Destino dos Povos. E agora, pela Companhia das Letras, publicou Memória do Chão. E ele ganhou o Prêmio de São Paulo de Literatura. E aí, um amigo que eu tinha na época do... Enfim, conhecido, que ele trabalhava numa livraria, e ele perguntou se eu já conhecia ele, etc. E aí, ele me comentou da história desse autor. E ele comentou que, assim, antes de ganhar esse prêmio, ele estava, assim, numa situação pindaíba, assim, sabe? Tipo, quase passando fome, assim. Tipo, muito, muito tenebrosa. E ele... Eu ajudou ele muito. E, tipo, ele falou, é minha última tentativa com a literatura, sabe? E aí escreveu o livro e o livro ganhou o prêmio. Legal. Luiz, olha quem tá aqui falando que saiu o volume 3 da trilogia do Vila! Oi, Vila! Saudades, Vila! Pois é, eu vi no grupo vocês falando que tinha saído. E que o pessoal tava desanimado. Deixa o povo ler, se o pessoal gostar, aí a gente pensa em comprar a trilogia completa. Mas eu lembro que quando esse primeiro foi um furdúncio, todo mundo amou. Todo mundo tava atrás, enfim. Eu só li do Ratum, 2 Irmãos e Relato de um Certo Oriente. Eu li só 2 Irmãos. E eu gostei muito. E a Cidade Ilhada também, na época do vestibular. Eu gostei muito do 2 Irmãos. Eu prefiro Relatos de um Certo Oriente. Ai, normal, Luiz. Mas é um ótimo autor, né? Sim. Agora vamos para os questionamentos antes de finalizar o episódio, Luiz. Esses prêmios, eles refletem talento ou marketing? Será que autores ganham prêmios pela qualidade literária ou pelo prestígio e investimento das editoras em divulgação? Pois então. Essa é uma grande questão que me pega às vezes, porque, por exemplo, o livro da Micheline, ele é bom, O Som do Rugido da Onça. Só que a Companhia das Letras investiu absurdamente nesse livro quando ele saiu. Você lembra? Eu li porque eu ganhei ele do Thiago, que o Thiago ganhou. Lembra disso? E ele me mandou, porque o que a Companhia das Letras estava fazendo? Ela estava dando para os parceiros, para os influencers, 2. Para os influencers presentearem um amigo com o segundo. Então, assim, eles saíram entregando para todo mundo o livro, e esse todo mundo saiu entregando para os amigos deles. Então, foi absurdo, assim, a quantidade de gente que leu e que viu esse livro, entende? Porque teve muito marketing. Então, eu acho que a premiação, o fato de ter sido publicado pela Companhia das Letras e eles terem feito essa campanha massiva ajudou muito. Não é que o livro seja ruim, se ele fosse ruim não adianta nada. Mas tem um monte de livro que também é bom e que não tem esse empurrão que não chega lá, entende? Sim. Eu acho que tem os dois, assim. Acontece muito dos dois. Eu tava pensando nesse daqui, porque quando falou de 2, esse daqui não era nem, assim, de influencer, mas, tipo, tu lembra que tinha essa promoção do Dor Fantasma, do Rafael Gal? Eu tava olhando de quem ele é, da Biblioteca Azul, que é da Editora Globo, né? Também tu comprava um e via outro. Então, mas não, o da Micheline foi mais ainda. Eles davam. E era assim, aí eles fizeram uma campanha específica, que aí o amigo tinha que fazer uma resenha, tirar uma foto, postar uma story, um negócio assim. Entendi. Entendeu? Não, então, igual a gente tá comentando, né? Que aí Companhia das Letras, 80% dos prêmios é ela que ganha, né? Quando ganha. Porque ela é a editora que mais dinheiro. Algum autor que não seja dela, né, ou chega lá nos finalmente, a gente tem que comemorar muito, né, porque realmente é uma editora
que investe massivamente, né, em marketing. E também acho que ela... Tá praticamente na mão deles, o monopólio. Mas acho que também ela tem a cara dos livros que ganha... Ela tem isso. Que os críticos que ganham gostam, prêmio. né? Que ganham prêmios, assim, né? É que, por exemplo, o Jabuti agora tem o romance de entretenimento, né? Por exemplo. Eles mas mesmo assim não ganha, né? Ganha a Companhia das Letras igual. Não vai ser. Mas aí, pelo menos, outros têm chance de chegar perto, entendeu? Sim. Mas eu acho que é uma... para todo mundo, igual a gente comentou ali do Nobel, né? Que indica muito mais, sei lá, autores da Europa, dos Estados Unidos, com certeza muito mais ganharam, né? Acho que quando não é um autor desse eixo, surpreende, né? Quando, por exemplo, a Han Kang, né? Porque realmente... A gente já entra na segunda pergunta. Que os prêmios internacionais ignoram a diversidade, por exemplo, Nobel, Booker Prize, Pulitzer, costumam premiar autores europeus e norte-americanos, porque são tão poucos escritores africanos, asiáticos e latinos recebendo reconhecimento global. Motivos óbvios, né? Mas eu vejo também que eles estão fazendo propositalmente escolhas estratégicas. Sim. Não tá parecendo o Oscar? Tem, né? Parece que para cumprir, assim. Mas é meio que como se fosse uma agenda, né? Aí a agenda é racial agora. A agenda é LGBTQIA+, né? Tipo, ai, que ódio! Que parece que cumprir, né? Ou então a agenda atualmente, né? Inclusive ganhou a Han Kang. O tamanho do sucesso estrondoso que tá aquela autora lá do Impostora, do coisa, que parece que também é para cumprir uma agenda daí com... né, cultura oriental, né? Qual a Impostora? É a mesma... Eu só lembrei do Impostora, mas é a mesma autora que é aquele de fantasia, de Babel. De Babel é dela, tá. Que também é um investimento massivo, assim, né? Nos livros dela. Mas sempre parece que também são agendas, né, específicas. A R.F. Kuang. Isso daí. Me soa proposital e me irrita um pouco. Porque os latinos são sempre deixados de lado, ponto. Parece que não se leva em consideração o real fato de que tem muita coisa boa sendo escrita em todos os lugares. É a mesma coisa do Oscar. Eu sempre lembro do Oscar porque o Oscar foi engraçado. Um ano caíram matando em cima porque só tinha branco. No outro ano ganhou o filme que tinha história de homem negro gay. Ganhou homem negro, ganhou mulher negra, ganhou... Eu assim. Sim. Aí começou a discutir tipo, não parece uma coisa genuína ou que realmente, tipo, tomaram consciência, sabe? Não, mudaram o pensamento. Foram obrigados a, entende? Aí a pauta foi que aí pessoas não brancas, não só os negros. Aí no outro ano ganha Parasita, ganha... Sabe? E parece que é a mesma coisa que acontece nas premiações com esses prêmios, com essas premiações. Aqui dentro do Brasil, eu não vejo tanto isso, por exemplo, nos prêmios nacionais, porque a gente já tem essa mistura. É um país que a gente não tem mais essa questão, assim, sabe? Mas se a gente for ver, ainda vai ser a maioria homens e brancos, né? Homens brancos. Ainda vai ter a maioria de homens e brancos, mas a gente tem autores negros, autores gays, mulheres ganhando também. Eu acho que com uma quantidade maior do que esses internacionais. Ainda é... Gente, a literatura ainda é feita pela maioria de homens brancos, héteros e ricos. Infelizmente. Já foi pior. Mas eu acho que os prêmios internacionais, se deixar, eles só vão premiar americanos, norte-americanos e europeus. Fato. Próximo. Próxima pergunta, Luíse. Política e ideologia interferem na escolha? Já houve casos em que prêmios foram acusados de favorecer autores por suas posições políticas ou sociais, e não pelo valor literário da obra? Acho que sim. O que me deixa puta é porque, assim,
Se tu vai falar, não, a questão política influencia, não sei o que lá. Não, nós não consideramos nada, tipo, nada é político, mas tudo é político. Todas as decisões também são políticas, né? Então, se eximir é o que mais irrita, né? Que é essa falsa né, pretensão aqui não é ideológico, não é político e tal, né? Sendo que tudo é político. Tudo é política. E eles considerarem o Brasil um país inferior é o que faz acontecer dele não estar nos prêmios grandes. Não faz grande literatura, né? Exato. É muito triste, na verdade, né? Assim, eu tava muito pensando na resposta, né? Tipo, na questão dos prêmios brasileiros, mas, assim, pensando nos internacionais também, né? Um país do nosso tamanho, da nossa representatividade, da nossa importância para a literatura. Tipo, a gente já ter tido nomes como Guimarães Rosa, como Machado de Assis, como tantos autores, assim, que são tão grandes para a literatura e não tem nenhum Nobel. Não tem um Nobel. Colômbia tem Nobel, Chile tem 2, Peru tem 1, entende? Não, Chile tem 3. 2. Enfim. 2, eu acho. Sim. Entende? E só o Brasil não. Muito triste. Ler é muito Língua político. portuguesa nós só temos Saramago, mas ele ainda é europeu. Sim. Não, isso que a gente nem pensa, assim, em autores africanos, que também deve ser muito poucos, assim, né? Tem muito pouco. Muito pouco. Só para preencher a pauta. Meio que isso. Só para preencher a agenda também. Maryse Condé não ter ganhado não entra na minha cabeça, por exemplo. Sim. Porque ela é sensacional. Sensacional no nível absurdo. E tudo Nossa, pesei o clima aqui nesse final, hein? Mas tudo bom. Pesou. A gente já falou a próxima pergunta, que é a questão dos autores brasileiros serem subrepresentados em prêmios internacionais. Por que a gente acha que o olhar global para a nossa literatura é assim? Eu acho que a gente já falou até demais disso hoje. Eu tava pensando em mais uma coisa também. Uhum. A barreira linguística, né? A língua portuguesa. Porque, por exemplo, igual ali, eu até me surpreendi quando a gente estava lendo a lista do Reino Unido, né? Que é de língua inglesa, né? Então, conta qualquer país com língua inglesa. E aí até a gente tem ali um autor sul-africano que a gente comentou, autora canadense e tal. E aí pensando muito na barreira linguística também do português, né? E na questão da tradução, o quanto se perde quando uma obra é traduzida, né? Então, realmente... E, tipo, a dificuldade de chegar nesses outros países, né? Porque eu acho que, diferente da gente, que está muito acostumado à tradução, né? A gente não se incomoda. Parece muito que lá, para eles é muito difícil ou acessar, ou, tipo, pensar que vai ser tão bom quanto. Traduzido. Nossa, tá traduzido do português, não vou estar querendo. É isso. Vai perder muito, né? Assim... Sim. Aquela influencer, enfim, aquela mulher que viralizou, né? Leandro Machado. E fez vender um monte, né? Os livros foram esgotados, do Machadão foram esgotados quando ela viralizou e tal, lá nos Estados Unidos. Mas dá para ver muito, assim, tipo, ela foi para os livros brasileiros porque ela estava fazendo um desafio, né, de ler todos os países. De todo o alfabeto, de todos os países, né, pelo alfabeto, e o Brasil foi o segundo, e ela se apaixonou pela língua portuguesa. E ela nunca mais foi no Brasil. Não, e aí ela foi ler Clarice e ela tava assim, gente, o que vocês tomam na água de vocês? Eu não sei o que tem, sabe? Porque é muito incrível, assim, parece que quando eles superam, né, acho que esses próprios preconceitos, eles se surpreendem muito positivamente, porque, obviamente, assim, gente, a literatura brasileira me respeita. É uma das mais fodas que existe no mundo todo, assim, é a minha opinião, e vou morrer com ela, porque eu acho isso. E a gente tem o privilégio de ler esses autores na língua nativa, tá? Que só a gente tem, esses norte-americanos pau no cu, nunca vão ter esse privilégio, não vai ser a mesma coisa, tá bom? Assim, então, tá eu acho que quando supera, né, esse tipo de barreira que eles parecem que tem, eles sempre se surpreendem muito positivamente, assim, porque realmente é muito...
É muito incrível. Ai, Eu gente, tava lembrando também a palavra que resta, do Stênio Gardel, fez as pessoas chorarem lá também, né? Ele foi lá no prêmio os recentemente. estadunidenses ainda acham que a gente é primitivo, que mora no meio do mato e que eles não estudam geografia, eles não têm noção de nada, sabe? Eles são muito fechados no mundinho deles. E a Europa, eu acho E não que assim, se a abrem. Europa pensa muito sobre si própria, assim, né? Sempre tá A Europa, sempre- pior ainda, fechada no mundinho dela. Os Estados Unidos, eles são culturalmente muito pobres. Eles não conhecem fora do país deles, sabe? Eles são muito fechados. A Europa, até eles podem ser mais, podem até ter mais conhecimento, porém eles estão cagando pro resto, sabe? Que é o pensamento colonialista deles, né? Aí o Vila falando que ainda tem aqueles e aquelas que dizem que não é literatura, que Itamar Vieira... Não, a gente já falou. Ô, Vila, eu até pensei em fazer um episódio sobre isso. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre isso, mas assim, eu ia ficar muito irritada, eu não queria me irritar tanto hoje, mas eu já estou irritada de qualquer jeito. Mas a maior obra literária brasileira se apelou um pouco, né? Ele ama, né? Ele ama. Mas mesmo assim, tipo, não gosto muito de Torturado, mas se querer ir defendendo até o fim, que como assim? Claro que é literatura. Vai claro cagar. que é literatura. E... Nossa, me irrita. Mas se aqui tá tendo, aqui dentro a gente tem acadêmicos daqui que pegam os livros do Itamar, que estão sendo mais aclamados no momento, e falam que não é literatura. É aquilo que a gente falou sobre o Nobel. Nós mesmos nos sabotamos, entendeu? Então, se fosse um livro para concorrer lá no Nobel brasileiro, um autor brasileiro, a gente mesmo, antes dos gringos falarem mal, a gente mesmo ia estar falando mal, né? É isso. Então, é complicado. Enfim, galera. Luiz, para finalizar, última pergunta é: o que é mais importante? Prêmios ou leitores? Um autor pode ganhar prêmios importantes, mas ser pouco lido, enquanto outro autor sem prêmio conquista milhões de leitores. Qual é a real medida do sucesso literário? Pois é, qual é o seu peso, qual é a sua medida, né? Eu não sei, porque é muito difícil, né, às vezes, se encontrar o que a crítica pensa do que os leitores pensam, né? Eu acho que também um pouco do grande sucesso do Itamar é porque tanto a crítica quanto o público gostou, né? Assim, o livro dele de forma geral. É fato. De forma geral, assim, né? Tanto os dois. E aí, eu acho que quando há esse encontro, acaba sendo um sucesso muito maior. Ou mesmo não sei se a obra daquela da Tudo é Rio... Da Carla Madeira. Da Carla Madeira atinge o Eu mesmo acho patamar. que sim. Porque não também sei se o mesmo patamar do Itamar, porém também tem sido muito difundido também. Eu acho que tem o mesmo... E muito elogiado pela crítica, assim. Sim. Não tanto quanto o do Itamar, mas ele até que é bem visto, assim, né? E então... Mas, assim, eu acho que a questão do sucesso ali é muito relativo, né? O que é sucesso? E o que o autor vê como sucesso, né? O que o autor quer? Vai depender do que ele quer. Mas eu acho que todo autor quer ser lido. Eu acho que, assim, na minha opinião, se eu fosse autor, que nunca vai acontecer, eu ia preferir 1000 vezes ter muitos leitores do que ter prêmio que eu ia mandar os caras enfiar no apelo para a crítica, né? Porque eu quero que a crítica se foda. Eu ia querer que a crítica se desse. O que importa realmente é quem tá lendo, sabe? Mas tem ao mesmo tempo que a gente vê, tipo, autores ali do Marcelo Labs, que eu já comentei, que foi um autor que assim, lutando muito, a crítica assim, salvou. Salvou, né? Ele conseguiu dar um respiro, investiu na editora dele, conseguiu publicar outros livros, e agora ele também está indo para uma editora que com certeza tem um aporte maior ali de cuidado de marketing, de divulgação e tal, e que vai ajudar ele a chegar em novos leitores, né? Mas talvez se não fosse o prêmio em si, ele não teria conseguido esse respiro e esse incentivo, né? O Prêmio São Paulo, como a gente falou, é um dos que mais incentiva em dinheiro mesmo, né? Mas eu acredito que qualquer outro prêmio ali, né, vai ser como um reconhecimento que é importante até para outros leitores, por exemplo. Que não conseguem ser lidos. Mas se você já for lido, se já tiver muitos leitores, você não precisa do dinheiro do prêmio para se impulsionar. Também. Tem mas, tipo, também, assim, esse do Rafael Galo. Nunca não conheci o escritor. Aí fui ver na sinopse, ganhou o prêmio Saramago de 2022, sabe? Tipo, isso dá um... Aí eu vou como se desse, assim, tipo, um checkzinho de qualidade, né? Claro.
E fica mais fácil para o futuro, para vender, para publicar, para tudo mais mais. leitores conhecerem. Com né? certeza, os prêmios são um estímulo para a carreira. Os ajudam na carreira do autor, com certeza absoluta. Você tem um selinho de ganhador do prêmio Oceanos, ganhador Ou mesmo do Jabuti. semifinalista, né? Por exemplo, que a gente tem vários autores, tipo o próprio Roberto Denser, né? Colapso foi semifinalista do Jabuti, né? O DVD do César Bravo, né? É um autor que chegou, né? Foi bastante lido pela crítica também, né? Mas eu acho que para muitos autores, assim, pelo menos os que a gente conhece, acho que o que importa mais são os leitores em si, né? Com certeza. Mas acho que para alguns... acho que também vai depender ali da visão de cada autor, seu objetivo e tal. Sim. É lógico que ganhar prêmio é da hora. Todo mundo quer ganhar os prêmios e ser reconhecido pelo seu trabalho. Mas eu acho que no final das contas, o que paga a conta é vender livro e ter leitores. Ou que faz sentido, né, para a carreira mesmo. Sim. E eu acho que é importante também a gente, como leitor, também ter essa visão crítica sobre os prêmios também, né? Sempre me irrito. Impressionante. Sempre irritada. Exato. Às vezes vale mais conhecer quem são os indicados do que quem realmente ganhou. Porque tem muita questão política ali no meio para saber quem ganha mesmo. Sim. E outra também, muito se fala, né, sobre quem é finalista, quem ganhou. Pouco se fala sobre quem estava julgando, quem estava lendo esses livros. Quem são as pessoas que estão avaliando qual que é o melhor livro, né? A gente nem sabe, né, de modo geral. Mas, obviamente, também a visão dessas pessoas que vai influenciar, né? E aí, qual que é a visão política delas? Qual que é o repertório dessas pessoas e tal. Então, acho que é bastante importante ali nos prêmios, tanto pensar na diversidade na hora, né, de escolher os indicados, de premiar, mas também na diversidade na hora de escolher o júri. Com certeza. E é isso, a gente se irrita mais um dia falando de mais um assunto que deixa a gente irritada. Porque mas foram boas indicações. Não, foram, com certeza. E é interessante a gente conhecer um pouco mais, até para a gente mesmo fazer a pesquisa, enfim, entender um pouco mais sobre esses prêmios. A gente conhece os mais famosos, que são o Jabuti aqui e o Nobel, mas falar um pouquinho sobre esses prêmios, saber quem ganhou, os brasileiros que estavam lá, os latinos, no caso do Nobel, que eu fiz questão de pesquisar os latinos especificamente, porque eu não sou obrigada a ficar vendo americano e europeu. Estadunidense e europeu. Enfim, temos um episódio, Luíse. Episódio, muito legal. Muito boa discussão. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Vila, saudade. Apareça mais. Vitória, até amanhã cedo. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.